Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos direto à tela para análise de mais uma peça, Exame Unificado número 14. Felipe, com 18 anos de idade, em um bar com outros amigos, conheceu Ana, linda jovem por quem se encantou. Após um bate-papo informal e troca de beijos, decidiram ir para um local mais reservado. Nesse local, trocaram carícias e Ana, de forma voluntária, praticou sexo oral e vaginal com Felipe. Depois da noite juntos, ambos foram para suas residências, tendo antes trocado telefones e contatos nas redes sociais. No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar da aparência adulta, esta possui apenas 13 anos de idade. Vai dar estupro de vulnerável, certo, pessoal? Tendo Felipe ficado em choque com essa constatação. O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia em sua residência da denúncia movida por parte do Ministério Público Estadual, pois o pai de Ana, ao descobrir o ocorrido, procurou a autoridade policial narrando o fato. Por Ana ser inimputável e contar a época dos fatos com 13 anos de idade, o Ministério Público Estadual denunciou Felipe pela prática de 2 crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. O parquê requereu o início de cumprimento da pena em regime fechado, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072 de 1990, e o reconhecimento da agravante de embriaguez pré-ordenada, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. O processo teve início e prosseguimento na 20ª Vara Criminal da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, local da residência do réu. Felipe, por ser réu primário, ter bons antecedentes e residência fixa, respondeu ao processo em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que aquela foi a sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com as amigas para frequentar bares de adultos. As testemunhas de acusação afirmaram que não viram os fatos e que não sabiam das fugas de Ana para sair com as amigas. As testemunhas de defesa, amigos de Felipe, disseram que o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 anos e que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana. O réu, em seu interrogatório, disse que se interessou por Ana por ser muito bonita e por estar bem vestida. Disse que não perguntou a sua idade, pois acreditou que no local somente pudessem frequentar pessoas maiores de 18 anos. Corroborou que praticaram o sexo oral e vaginal na mesma oportunidade, de forma espontânea e voluntária por ambos. A prova pericial atestou que a menor não era virgem, mas não pôde afirmar que aquele ato sexual foi o primeiro da vítima, pois a perícia foi realizada longos meses após o ato sexual. O Ministério Público pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia. A defesa de Felipe foi intimada no dia 10 de abril de 2014, uma quinta-feira. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, no último dia do prazo, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Pessoal, volta aqui para mim. Vejam que nós estamos diante da seguinte situação. O Felipe, que é o nosso cliente, ele vai a um bar, conhece uma menina, a Ana, que ele acha muito bonita e se encanta por ela. Pelas vestimentas dela, por ser um bar adulto, ele acredita que a menina nem pensa, nem passa pela cabeça dele ela ter menos do que 14 anos. O nosso cliente tem somente 18 anos, isso é importante, porque ter 18 anos é uma atenuante genérica, a pena dele tem que ser menor, por ser, insisto, uma atenuante genérica. Ele, com o consentimento da Ana, praticam sexo oral e sexo vaginal. Antigamente, anos atrás, lá há muito tempo, havia um crime no Código Penal chamado atentado violento ao pudor. E um outro crime chamado de
estupro. O estupro, antigamente, era o quê? Somente um tipo de crime, que era o seguinte: a conjunção carnal. O que era conjunção carnal para o Código Penal? Conjunção carnal é o ato sexual entre homem e mulher. Penetração, pênis, vagina. Somente isso é conjunção carnal e somente isso era estupro, quando não havia o consentimento da vítima ou consentimento da mulher. Então, naquela época, um homem não podia ser vítima de estupro. Poderia ser vítima do quê? Atentado violento ao pudor. Em que consistia o atentado violento ao pudor? Qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, penetração pênis-ânus, sexo oral, um beijo lascivo. O beijo lascivo é aquele com vontade, aquele que a pessoa dá com vontade e à força contra a pessoa. Tudo isso não configurava o crime de estupro, configurava o crime de atentado violento ao pudor. Quando uma pessoa praticasse sexo vagínico em uma vítima e depois praticasse sexo oral na mesma vítima, ela respondia por 2 crimes: o crime de estupro em concurso formal com o crime de atentado violento ao pudor. Por quê? Num mesmo momento, com uma única ação, numa mesma circunstância, praticava 2 crimes idênticos ou não, concurso formal. O promotor de justiça denuncia o nosso cliente com essa visão, com essa cabeça, com essa mentalidade. Porém, quando houve alteração do Código Penal, o crime de atentado violento ao pudor, ele não existe mais. Não quer dizer que deixou de ser crime. Quer dizer que aquelas condutas que estavam no crime denominado atentado violento ao pudor migraram para o crime de estupro. Então, hoje o que é estupro? Estupro é a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso praticado por uma pessoa contra outra e contra a vontade da outra, porque se houver consentimento é uma relação normal, a não ser que a outra pessoa seja menor de 14 anos. Se ela tem menos de 14 anos, mesmo que ela consinta, mesmo que ela queira, mesmo que ela peça, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável. Tá certo? Muito bem. O promotor de justiça ele errou quando ele pega e diz que há concurso formal. Na verdade, se fôssemos falar em crime, haveria crime único, somente o crime de estupro. Por quê? Porque agora o crime de estupro é um crime de conteúdo variado, um crime de ação múltipla, e igualzinho o crime de tráfico de drogas. Veja vocês por que eu estou fazendo essa associação com o tráfico de drogas. Se eu tenho em mãos uma quantidade de drogas, eu estou portando droga, isso é tráfico. Se eu pego essa droga, a mesma droga, e vendo para uma pessoa, isso é tráfico de drogas. Só que eu respondo só por um tráfico. Por quê? Porque eu transportei e depois eu vendi. Um único tráfico. Se eu tivesse comprado, guardado em casa, transportado e depois entregue, mesma coisa. Pratiquei 4 verbos do tipo, porém um único crime de tráfico. Então, quando o agente, o nosso cliente, por exemplo, ele pratica sexo oral e posteriormente sexo vagínico, se fôssemos falar em estupro, em crime, ele teria praticado um único crime de estupro. Deu para entender? Muito bem. Então, se nós fôssemos falar em crime, ele teria que praticar crime único, um único crime de estupro. Segunda coisa. Agora, pessoal, uma moça que aparenta ter mais do que 13 anos, está em um lugar que só pode entrar adultos. Ela consente, ela quer praticar o ato sexual. Nós estamos aqui diante de uma situação de erro de tipo. Artigo 20 do Código Penal. Por que erro de tipo? O agente agiu em erro. O que é erro em direito penal? É uma falsa percepção da realidade. Ele tinha certeza
que a vítima era maior de idade. Então ele tinha certeza que a circunstância menor do que 14 anos não estava presente no fato, na situação, naquele momento. Ele acreditava que ele estava mantendo relação sexual com uma mulher que tinha mais do que 14 anos. Se ele soubesse que ela tinha menos do que 14 anos, ele não teria praticado o fato. Como ele não sabia, ele praticou. Então estamos diante de erro de tipo. O erro de tipo afasta a tipicidade, isenta de pena. Por quê? Porque não existe a modalidade de estupro culposo. Tá certo? Então, diante de tudo isso aqui, vamos ver como que vai ficar a nossa peça? Muito bem, o gabarito nosso. A peça, memoriais finais. Acabou a audiência, o Ministério Público já se manifestou, agora nós vamos nos manifestar. Se ainda não teve sentença, a peça é memoriais finais. Qual é o fundamento? Onde está isso? Artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Para quem que eu devo endereçar? O examinador, ele nos disse que o processo corria na 20ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, no Espírito Santo. Então o endereçamento é: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 20ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, Espírito Santo. Quais são as teses em favor do nosso cliente? Primeira, conforme narrado no texto da peça prática profissional, o candidato deveria abordar em suas razões a necessidade de absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, diante do erro de tipo excusável, tendo em vista a tipicidade da conduta. Onde está isso? Artigo 20 do Código Penal. Por sua vez, o candidato deveria desenvolver que, no caso de condenação, haveria necessidade de reconhecimento de crime único, sendo excluído o concurso material de crimes. A prática de sexo oral e vaginal no mesmo contexto configura crime único, pois a reforma penal promovida pela Lei 12.015 de 2009 uniu as figuras típicas do atentado violento ao pudor e o estupro numa única figura, sendo, portanto, um crime misto alternativo, ou crime de ação múltipla, ou crime de conteúdo variado. Qual outra tese? Prosseguindo na argumentação, o candidato deveria rebater o pedido de reconhecimento da agravante de embriaguez pré-ordenada do artigo 61, inciso 2, a linha L, pois não foram produzidas provas no sentido de que Felipe se embriagou com o intuito de tomar coragem para a prática do crime, além do que as testemunhas de defesa disseram que Felipe não estava embriagado. Quarto, também deve ser indicado a presença da atenuante da menoridade relativa, conforme artigo 65, inciso 1, pois o Felipe tinha menos do que 21 anos na data do fato. Por fim, apesar do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, estar elencado como infração hedionda, na Lei 8.072, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º desta lei, sendo certo que o juiz, ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena, deve analisar a situação em concreto e não o preceito em abstrato. Assim, diante da ocorrência do crime único, cuja pena será fixada em 8 anos de reclusão, sendo o réu primário de bons antecedentes, o regime semiaberto é a melhor solução para o réu, pois o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, impõe o regime fechado para crimes com penas superiores a 8 anos, o que não é o caso. Então, quais são os pedidos que nós vamos formular de acordo com as teses que nós desenvolvemos? Primeiro, absolvição do réu com base no artigo 386.3 do Código de Processo Penal por ausência de tipicidade. E se houver condenação? Então, de forma subsidiária, o que nós vamos pedir? Primeiro, o afastamento do concurso material de crimes, sendo reconhecida a existência de crime único. Segundo, a fixação da pena base no mínimo legal, afastando a agravante de embriaguez pré-ordenada, e pedir também a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o nosso cliente tinha menos do que 21 anos. E por último, a fixação do cumprimento no regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, diante da inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. A data da petição, dia 15 de abril de 2014. Pessoal, volta aqui para mim. Memoriais finais, você sabe, você tem 5 dias para a apresentação dele. Nós voltamos já já, depois de mais um intervalo, para análise de mais uma peça.